Imagina ser o maior cineasta da atualidade. Você tem vários filmes icônicos, ganhou vários Oscars e teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes da atuação. Parece um sonho, né? Essa é a vida do Christopher Nolan. Seus filmes foram premiados por direção, montagem, produção, trilha sonora, atuação, efeitos visuais e, não menos importante, por melhor filme. Notem que ele nunca foi premiado por nada relacionado à escrita. É justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Oi, meu nome é Livs e hoje eu vou falar sobre o assunto mais falado no mundinho cinema nos últimos dias, o Christopher Nolan e a Odisseia. Mas eu vou focar especialmente em algo que me faz me sentir muito distante do trabalho dele, que é a forma que ele escreve os seus filmes. Um adendo importante é, em momento nenhum eu tô xingando o Nolan ou falando que os filmes dele são ruins, só vou falar sobre coisas que pessoalmente me fazem não gostar muito das coisas que ele lança. Eu também não vou falar nada sobre pseudo-intelectualismo, porque infelizmente o Nolan muitas vezes é o centro desse tipo de discussão, e por mais que eu não ache ele um escritor muito perspicaz, eu acho que essa discussão é grande demais para ser inserida aqui nesse vídeo. Como grande fã do Heath Ledger que eu sou, é claro que meu primeiro contato com Nolan foi Batman, o Cavaleiro das Trevas. Quando eu assisti pela primeira vez, eu era meio pré-adolescente e definitivamente não tinha idade para estar assistindo aquilo. Mas era um filme com meu queridinho Heath Ledger e que contava uma história de um dos super-heróis que eu acho mais interessantes, o Batman. Na época eu fiquei deslumbrada, achei o filme lindo, especialmente por causa do Coringa. Hoje eu vejo o filme de uma forma um pouco diferente. Não necessariamente negativa, e consigo identificar algo que não é muito presente nas outras obras do Nolan. O Coringa se destaca em O Cavaleiro das Trevas por causa de uma única coisa: a alma. O texto que o Nolan escreveu seria o mesmo independente do ator que o interpretasse, mas ele brilhou com o Heath por causa do jeito que ele se relacionou com o personagem e injetou uma parte da alma dele nesse papel. E isso é algo que falta na filmografia do Nolan. Eu sinto que, infelizmente, existe um grande distanciamento entre texto e atuação, independente do talento do ator. Não é segredo que grandíssimos atores trabalharam nos seus filmes e que eles são muito talentosos, mas me parece que talvez o Nolan tenha medo de aproveitar mais da variedade de performance desses atores. No caso, o medo seria de descaracterizar o texto ou algo assim. Como roteirista, eu também entendo esse medo, mas às vezes o que faz um papel brilhar mesmo é deixar o ator pirar a cabeça, porém com orientação. Outra coisa que me incomoda um pouco sobre a escrita do Nolan é o jeito que ele estrutura as histórias dele. Seus trabalhos sempre se tratam de um homem ambicioso em uma jornada pela grandeza que se deixa levar pelo orgulho. Um herói masculino incompreendido pela sociedade e assombrado pela culpa. Me parece que ele sempre tenta se aproximar do herói épico em seus protagonistas, vide a adaptação da Odisseia, mas existe algo nesses épicos em que ele tanto se inspira que ele não consegue traduzir para os seus roteiros. Profundidade emocional. Na mitologia e literatura grega existe um conceito chamado amartia, que em português é traduzido para algo como falha fatal. A amartia é um erro cometido por uma personagem que desencadeia o seu fracasso ou um traço de personalidade, normalmente orgulho, que faz com que essa personagem cometa esse erro catastrófico. Não me leva a mal, tem muitos personagens do Nolan que possuem sim amartia, mas acho que ele se preocupa demais em fazer seus personagens serem perfeitos ao invés de escrever personagens realistas. Nolan ama mártires. Um exemplo é o próprio Odisseu, que em sua obra original é introduzido ao leitor nas primeiras linhas do poema como um homem complicado. Odisseu é ambicioso e profundamente egoísta. Depois de ser o motivo pelo qual a guerra de Troia acabou, Odisseu se vê no direito de ser reconhecido pelos deuses e de ganhar uma fama que se atrelhe ao seu nome para o resto dos tempos. Quando Odisseu volta para casa, vemos um outro lado dele, ainda egoísta, mas que pretende mudar a situação de sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco. Já o Odisseu de Nolan é um coitado sofrendo de síndrome de estresse pós-traumático, fazendo uma sessão de terapia regada a drogas e tensão sexual com a Charlize Theron. A culpa do Odisseu de Nolan se atrela a ele desde o momento em que ele sai da barriga daquele cavalo de madeira e se mantém com ele até o momento em que ele é exilado de Ítaca e vai honrar seus homens no oeste desconhecido.
Não tô descreditando o Matt Damon, jamais, ele atuou bem sim, mas é difícil se relacionar com um personagem do ponto de vista narrativo quando ele não tem muito mais a nos oferecer. Ele passa toda a sua jornada triste, querendo voltar para casa porque tá cansado e se sentindo culpado pelo que fez na guerra, e depois se sentindo responsável pela morte dos seus homens. Mas é só isso. Um fantasma de uma culpa pouco explicada e que tenta forçar a gente a sentir empatia pelo Odisseu, e no fim transformar um herói homérico em um herói do Nolan. Aqui a gente entra num tema que se assemelha mais aos meus vídeos mais recentes, que é o tratamento das mulheres nas narrativas. Inclusive, se você não assistiu esses últimos vídeos, vai assistir, porque eu acho que são temas bem relevantes a se pensar quando a gente está falando de narrativa audiovisual. Como eu estava falando anteriormente, os protagonistas do Nolan têm a profundidade emocional de um pires. E se isso acontece com os protagonistas masculinos, imagina o que acontece com as coadjuvantes femininas. A maioria delas só tá nesses roteiros como um objeto de desejo do protagonista ou uma peça que faz com que ele se toque de alguma coisa importante e assim resolva o conflito da história. Eu pensei que, por causa do material original, o Nolan seria obrigado a escrever essas mulheres um pouco melhor. Claro que já teve um belo avanço em termos de quantidade, porque em média por filme do Nolan tem tipo umas 2 mulheres com fala, e já na Odisseia a gente teve por volta de 7, se também contar com as que tem uma fala só. Mas o que me chateia muito é que na Odisseia original as mulheres são extremamente importantes para quase todos os pontos narrativos. A Calipso de Homero é uma mulher revoltada, punida pelos deuses e que sempre tem muito a dizer sobre como suas leis são injustas e como elas favorecem os homens. Ela é engraçada e discute com Odisseu, mostrando que é tão perspicaz quanto ele. Já para Nolan, Calipso é somente um recurso narrativo para que Odisseu fale sobre a sua história e seus traumas. Outra grande vítima dessa atenuação à la Christopher Nolan é a Penélope, que no poema original tem sonhos que preveem a volta de Odisseu. Ela não se casa e mantém o trono de Ítaca ocupado por 2 décadas, porque sabe que Odisseu vai voltar e matar todos os pretendentes que a perturbam todos os dias. Ela é forte, leal e esperançosa, enquanto a Penélope de Nolan parece choramingar pelos cantos em uma dúvida incessante, sem saber se seu marido vai voltar. Sua única função narrativa sendo esperar. Alguns de seus traços originais se mantêm, como sua lealdade a Odisseu, mas a fé característica da sua personagem se perde no texto. Tem uma única coisa, além da atuação da Anne Hathaway, que, diga-se de passagem, foi a melhor do filme todo, que eu gosto na Penélope do Nolan. E essa coisa é a raiva que ela guarda dentro de si. Mesmo confinada em um quarto tecendo a mortalha de sua mãe, Penélope ainda se vê como rainha e sente um ódio estratosférico pelos pretendentes em sua sala de banquetes, porque sabe que eles querem a tirar do trono. Um trono que ela ocupa há 20 anos e que sabe que não pode ocupar totalmente porque não é um homem. A personagem feminina que chega mais perto, mas ainda assim descaracterizada do material original, é a Circe. Uma outra mulher vivendo sozinha numa ilha deserta, uma bruxa que transforma homens em animais e que não se envergonha dessas transformações. Ela protagoniza de longe a melhor cena do filme, que é a cena da transformação dos homens de Odisseu em porcos. Inclusive, outra coisa que prova o meu ponto é: eu tive que ficar repetindo as imagens das personagens femininas 500 milhões de vezes nessa sessão, porque literalmente você entra na internet e você só acha cenas dos personagens masculinos. Então, tem que ficar repetindo toda hora. Mas de longe a coisa que mais me incomodou nesse filme foi o ritmo das cenas de 2 pontos de vista diferentes. Primeiro, do ponto de vista narrativo e segundo, do ponto de vista de montagem. Eu senti que no filme tiveram pouquíssimos respiros entre as situações que Odisseu passou com sua tripulação. Toda a cena tinha a mesma estrutura: a chegada numa terra desconhecida, a exploração, o conflito, o desrespeito de Odisseu para com os deuses e a fuga. Teoricamente, as cenas entre a Calipso e o Odisseu eram para ser esses respiros, mas elas eram curtas demais para realmente terem algum efeito de pausa. Além disso, muitas das situações pelas quais o exército de Ítaca passou durante a Odisseia duraram um pouco mais de tempo.
O encontro com Polifemo e os Lestrigões teve a temporalidade certa, 2 dias e 1 noite com Polifemo e algumas horas com os Lestrigões. Mas a tripulação de Odisseu chegou a passar 1 ano na ilha de Circe, descansando e reparando seus barcos para voltarem até Ítaca. Foi tudo muito rápido. E tô falando da duração das cenas também. Por causa do material IMAX que o Nolan decidiu usar para gravar o filme inteiro, tiveram alguns problemas. Não só de espacialidade, porque o equipamento era enorme, mas de duração também, porque uma câmera IMAX de 70mm só consegue gravar continuamente de 2,5 minutos a 3 minutos de cena. Por isso as cenas tinham cortes rápidos e as que não tinham cortes eram super curtas. Esse é um problema sério que o Nolan tem. O cara já é considerado o maior cineasta da atualidade, mas ele sempre quer mais, sempre quer melhor. Desse ponto de vista, acho que é mais fácil comparar o Nolan aos heróis homéricos do que os personagens que ele escreve. Ele usou da fortuna dele para pagar a empresa IMAX para fazer um equipamento completamente novo para ele poder gravar o filme dele. O equipamento era barulhento demais, então ele pagou para criarem outra coisa que reduzisse esse som. O equipamento ficou enorme, então ele precisou achar um jeito de filmar as cenas com os atores olhando um para o outro. A película não durava muito tempo, então ele teve que reduzir o tempo das cenas. Tem só 40 salas IMAX 70mm no mundo todo, então ele teve que sacrificar a composição visual do filme e deixar tudo centralizado para que o filme pudesse ser passado em qualquer sala de cinema do mundo. Tá vendo como essa pretensão, assim como com os heróis gregos, tem mais malefício do que benefício? Voltando nesse negócio do IMAX, eu acho meio sem noção você ficar falando que a única forma de experienciar o seu filme completamente seja assistindo ele num formato extremamente específico que só existe em 40 salas no mundo inteiro, e 26 delas estão nos Estados Unidos. Infelizmente, o cinema tá ficando cada vez mais caro de ser consumido, isso em salas normais. Imagina numa sala IMAX 70mm. Eu sinto que com esse tipo de afirmação a gente acaba cada vez mais elitizando e segregando a população geral do cinema. Mesmo que o Nolan seja conhecido por muita gente como um diretor popularesco. Tá, eu sei que eu passei uma boa parte do vídeo falando mal do filme e do Nolan, mas eu achei a Odisseia, no geral, um filme até que bem feito. Eu também não odeio o Nolan, acho ele um bom diretor e que seus filmes ganham muitas premiações porque merecem. Mas isso não descarta o fato de que meu canal é um canal de crítica e um roteiro mal escrito pode fazer até o filme mais bem feito do mundo ficar ruim. Tem muito mais coisa que eu poderia discutir por aqui, tipo o anacronismo gritante e as falas que pareciam ter saído diretamente de um campeonato de Farma Aura, mas se eu fizer isso o vídeo vai ficar enorme, então eu acho que eu vou parar por aqui mesmo. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa um like, compartilha com alguém que você acha que também vai gostar. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme ou algum tema que você gostaria de ver por aqui, porque me ajuda bastante com o engajamento. E não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, porque eu posto vídeo por lá 3 vezes por semana sem falta. E se inscreve aqui no canal se tiver vontade de consumir mais conteúdos assim. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!